E é fundamental para que você consiga se sobressair, tá? Bora falar um pouco sobre pontos que me fizeram me destacar, me fizeram dobrar, inclusive, meu faturamento no mercado da pintura. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o nível da profissão, o que você precisa fazer para você se destacar assim de forma muito rápida e muito simples. Vou falar nesse vídeo também sobre a profissão em si. A porta de entrada é baixa, então você consegue acessar, entrar na profissão de forma muito simples, mas também sair de forma muito simples. Vou falar sobre a média salarial dos brasileiros e o que o pintor pode fazer para ganhar muito mais do que a média da sociedade brasileira. Vou falar sobre investimento, vou falar também sobre alguns pontos sobre atendimento, sobre orçamento, sobre visita, sobre objeção do cliente, sobre pós-venda, vou falar também sobre recomendação dos clientes, vou falar sobre divulgação do trabalho e vou falar também sobre redes sociais aí. Vou falar sobre tudo isso, tá? Nesse vídeo estava fazendo uma aula para alguns pintores aqui, tava ao vivo, tava online aqui também e decidi o que eu passei para eles são um outro conteúdo. Agora eu estou decidi já nessa pegada gravar também esse vídeo para vocês aqui. Vamos lá. 3 pontos que me fizeram assim se destacar na profissão. 3 pontos que mudaram completamente a minha maneira de trabalhar minha maneira de trabalhar e me fizeram me destacar muito mais em relação a concorrentes, embora eu acho que eu não tenho concorrentes, porque eu não encaro dessa forma. Se eu conheço um pintor aqui na minha cidade, aqui na minha região, eu quero fazer uma parceria com esse cara logo, quanto antes, para que eu possa, esse cara ser parceiro meu, para quando eu precisar recomendar algum profissional, esse cara seja o cara que eu vá recomendar. Então eu não vejo que eu tenha concorrentes. Quanto mais pintores eu conhecer perto de mim, melhor, porque eu vou ter chance de conseguir, muitas vezes, por eu ter uma certa facilidade de ter uma demanda muito grande, por serviços que às vezes eu não entrego. Vou dar um exemplo aqui. Recentemente eu passei 40 apartamentos para um pintor que pinta apartamentos, para um pintor que tem demanda, que consegue atender essa demanda. Eu recomendei esse profissional foi lá e fez esse serviço. Esse cara precisava pintar 40 apartamentos. Então o que acontece? Às vezes você tem que ir entendendo essa dinâmica do mercado, fazer conexões, conhecer pessoas novas, para você poder, inclusive, ter fontes de renda diferentes dentro da própria profissão. Isso é uma maneira de você, inclusive, ter uma fonte de renda. Você atrai cliente para você, você tem parceiros e você ganha uma pequena porcentagem desses parceiros. Ao invés de você pegar esse serviço, não conseguir atender, só pegar por ganância, você faz parceria e recomenda esses profissionais, esses seus parceiros para esses seus clientes que são clientes que você não consegue atender. No meu caso, essa pintura eu não atendi. Outro dia eu fui atender também uma pintura predial. Uma pintura predial também, não atendo, não conseguiria atender, recomendei outro profissional. Então tudo isso vai fazendo com que você consiga, primeiro, fazer boas parcerias, trazer bons parceiros, mostrar para você a sua maneira de trabalhar e você ganhar sim, ser comissionado, 3, 4, 5%, 3, 5, 10, sei lá quantos por cento você vai recomendar, você vai exigir, porém é sempre válido você sim ter seu ganho, porque isso faz parte, é o seu nome que está lá, isso é o que eu acho importante frisar. Outra coisa interessante que eu gostaria de deixar para você aqui é que você precisa. Vou falar sobre isso depois. Antes, eu preciso, para quem está chegando agora, para quem caiu nesse vídeo aqui para quem caiu nesse vídeo aqui do nada, talvez esteja vendo no YouTube, talvez esteja vendo no Instagram, ou qualquer outra rede aí, no Facebook, ou qualquer outro lugar esteja vendo esse vídeo. Eu sou Danilo Lima, sou produtor de conteúdo para pintores, eu sou pintor profissional há mais de 9 anos, batendo 10 anos já na área da pintura. Nesses 9 anos, desses 10 anos aí, quase 10 anos, nunca, não foi desde o início focado 100% na pintura. Eu sempre comecei, mas não levava tão a sério, apesar de ganhar uma boa grana, levava a fazer outras coisas em paralelo. Mas depois que eu decidi focar, nos últimos 3, 4 anos que eu decidi focar na pintura, tudo mudou. Por quê? Você não pode querer fazer várias coisas ao mesmo tempo sem uma ter dado certo. Não queira fazer várias coisas ao mesmo tempo sem uma ter dado certo. Primeiro, se você está dando certo na pintura, você já domina aquele assunto, aí você pode ir para outra coisa.
Isso é um ponto interessante para você observar. E se você já domina na pintura, talvez seja a hora de você deixar alguém no seu lugar. Você sim, ter um sócio nisso aí que toque para você ter participação nisso aí, mas você já ir mexer com uma outra coisa para que você possa crescer também em outras áreas, ter investimento em outras áreas, diversificar a sua maneira de trabalhar e inclusive de renda. Então, nesses 9 anos, quando eu decidi focar de fato, eu consegui me destacar. Eu listei aqui 3 pontos que me fizeram, assim, me explodir, assim, de forma mais rápida, tá? Primeiro, exposição. Você precisa se expor, você precisa perder o medo de falar. Não precisa necessariamente você gravar vídeo, mas você pelo menos mostrar sua cara nas suas redes sociais. Faz total diferença. Aí, você se expor, não tenha medo de se expor. Não tenha medo de se expor, que isso vai inclusive transmitir confiança para o cliente, vai fazer com que você se destaque muito para os seus clientes aí. Então se exponha muito, tá? Vou falar como que você se expõe, você se expõe já, mais para frente. Outro ponto, levar a sério isso que você faz, que é aquilo que eu falei anteriormente. Faça uma coisa bem feita primeiro, domina naquilo, aprende sobre aquilo, domina de fato naquilo, depois você vai fazer outra coisa. Isso é fundamental para você se destacar. Use o digital, esteja no digital, use as redes sociais. Lá, mais pra frente eu vou falar mais sobre isso, tá? Sobre as redes sociais, vou falar mais sobre isso ainda nesse vídeo. Então fique aí até o final para você não perder esses detalhes aí. Então use o digital. Então 3 pontos que me fizeram se destacar, que se fosse você eu aprofundaria. Se expor, não tem medo de se expor. Se for um pouco mais além, se tiver coragem de gravar vídeo, grave vídeo. Vídeo para seus clientes, instruindo seus clientes. Isso é muito bom, vai te ajudar a desenvolver outros pontos na sua vida. Leve a sério aquilo que você faz, não queira fazer várias coisas mais ou menos, faça uma coisa, domina naquilo, depois você vai fazer outra. E terceiro, usar o digital assim com frequência. Isso vai fazer total diferença para você, meu amigo, minha amiga. Meu amigo pintor, minha amiga pintora ou meu amigo prestador de serviço, minha amiga prestadora de serviço. O nível da pintura é um nível baixo. Sinceramente, é um nível baixo, é um nível baixo, é um nível baixo. Qualquer um, entre aspas, consegue virar pintor. Qualquer um consegue virar pintor. Não, isso não significa que ele vai ser um profissional, mas ele consegue pintar. Rolar uma parede, acho que até uma criança consegue. Agora, virar um pintor que entende de patologia, que entende de produto, que consegue atender bem o cliente, consegue vender serviço, consegue se manter, é uma outra história. É uma outra história. Então, o nível de entrada na profissão é baixo e a porta e o nível a porta de entrada é grande e a porta de saída também é grande. O cara consegue entrar com facilidade, mas ele sai com muita facilidade. Eu costumo dizer, acabei de falar para os profissionais nessa aula que eu acabei de fazer, que a primeira massa corrida na mão que enche de pó a cara, que o cara começa a passar mal, que começa a dar calo na mão, se o cara lixa na mão, ele desiste da profissão e acha que aquilo não é para ele. A primeiro calote que ele leva de um cliente, ele fala que aquilo não é para ele vai caçar algo seguro para ele, uma CLT. Então, a porta de entrada é grande e a porta de saída também é grande, tá? Agora, o que acontece? Você, nesse meio termo, entrou na profissão, se você estudar, eu costumo dizer que existem 3 pilares, não está anotado aqui nos tópicos, mas eu costumo dizer que existem 3 pilares que você precisa para você ser um grande profissional. Primeiro, você saber executar o serviço, você saber se promover, que é aquilo que eu acabei de falar no começo, e você saber cuidar daquilo que você ganha, no caso, fazer a gestão disso aqui, tá? É você saber fazer o serviço, não adianta você vender uma coisa que você não sabe entregar depois. Então você precisa saber executar, entender sobre a parte de executar, entregar o serviço. Você precisa saber se promover, se você sabe fazer, mas você não sabe se promover, como que você vai ter cliente? E você só saber se promover, mas não saber entregar o serviço também, como que você vai fazer? Então isso é importante você entender. E você cuidar daquilo que você ganha. Porque adianta você ganhar hoje e gastar amanhã, também não adianta. Então esses 3 pilares aqui que eu acho fundamental. E você fazer a gestão desses pontos aqui. E se você estudar, se dedicar a estudar sobre finanças, dedicar sobre marketing, vendas, que é o bicho empreendedorismo, se você estudar sobre a parte de entrega do seu serviço, a parte de produto, a parte de execução, fazer treinamento, tem treinamento de graça em loja, treinamento de graça em fábrica,
fábricas de tinta, fabricantes dão treinamento o tempo todo. Inclusive online você consegue fazer, e no YouTube você consegue pegar alguma coisa. Se você se dedicar a isso, nesses 3 pilares, inclusive, que eu acabei de falar, você vai conseguir se destacar. Se aprofunda nisso, porque o nível de entrada, como eu falei, é baixo, e o nível de saída, e a porta de entrada é grande, e a porta de saída também é grande. Então, mas aquele que estuda, se dedica, ele se destaca de forma muito rápida, em pouco tempo ele consegue se destacar e se sobressair em relação a outros, porque muitos são acomodados, sabe fazer, mas não sabe administrar, não sabe fazer gestão. E outros sabe fazer tudo isso aí, mas não consegue entregar e acaba se queimando. Por quê? Não tem vivência, não tem prática, não tem tempo, não aproveita, não entende sobre curva de aprendizagem, não entende que no começo você vai sofrer, mas depois que você vai deslanchar. Isso tudo faz total diferença. Isso tudo faz total diferença. Tem que respeitar o seu tempo, respeitar os limites seu de aprendizagem. Isso só a prática vai te dar. Repertório vai te dar vivência, vai te dar ganhar malícia na profissão, vai te dar macete, você pegar os macetes. Isso é só tempo, prática e dia a dia. Isso tudo você vai conseguir pegar, mas é com muita vivência, muita prática e muito dia a dia. E para você acelerar isso aí, conseguir pegar isso de forma muito mais rápida, encurtar tempo, é você ter pessoas experientes do seu lado. Tenha pessoas mais experientes do seu lado. Se você tem uma pessoa que tem, você começou hoje, tem uma pessoa de 10 anos na sua frente de profissão, você vai ter 10, você consegue encurtar esse tempo. Se for um cara interessado, curioso, que sabe fazer pergunta e assim, de forma, consegue antever as coisas, consegue ser proativo, você vai aprender de forma muito rápida. Em 10 anos você encurta. O que esse cara levou 10 anos para aprender, você vai aprender em 1, 2 anos aí. E prática constante e querer mudar, querer crescer, querer prosperar. Isso faz total diferença para você, tá? Isso faz total diferença para você. Se dedicar e respeitar o seu tempo, ter paciência e não deixar de querer aprender. A média salarial do brasileiro, última vez que eu vi, se eu não estou enganado, é 2.444. A média salarial, tá? A média geral é 2.444. O pintor, se ele fizer tudo isso que eu falei aqui, se dedicar, se trabalhando sozinho, ele consegue ganhar o dobro disso aí. Sozinho ele consegue ganhar o dobro disso aí. E ter uma vida assim, sim, é cansativo, dá trabalho, tem coisas que ele precisa se aperfeiçoar, aprender, mas outra profissão também vai exigir isso de você, meu amigo, minha amiga. Então, se você pega essa profissão que, entre aspas, a concorrência é baixa para aquele que se dedica, quando você vê que o nível da profissão é baixo em termos de educação, em termos de se interessar, em termos daquilo que eu falei, que a porta de entrada é alta, é grande, mas a porta de saída também é grande, você fica dentro dessa, entre a porta de saída e a porta de entrada, você fica nesse meio, se dedicando, estudando, aplicando, aprendendo, se conectando com pessoas mais experientes que você, aprendendo com o fabricante, com o lojista, aprendendo sobre o produto, aprendendo a atender cliente, você vai se destacar e vai sobressair muito rápido em relação àqueles que são mais concorrentes, que são mais experientes que você, mas que não fizeram o que você faz. Então, se dedica que você vai se sobressair, tá? Isso é muito importante. E você vai conseguir sim, sozinho, ganhar muito mais que a média da população brasileira. Isso eu garanto para você, é uma questão de você se dedicar, tá? É uma questão de você se dedicar. Isso sem aquela pressão. Às vezes o cara trabalha numa fábrica, tem uma pressão, tem um monte de pessoas ali, cobra, ele trabalha num horário ferrado, o serviço é pesado para ele ganhar ali pouco mais do salário mínimo. Tem benefício? Tem benefício, mas às vezes, sabe, é cansativo, o cara fica 10 horas dentro de uma empresa, ele tem que fazer semanada, fazer hora extra para ele conseguir ganhar o que a média da população brasileira ganha aí. Isso, na nossa profissão, você consegue ter essa vantagem, se você se dedicar, se você encontrar pessoas que te ajudam a crescer e ir sempre em busca dessas pessoas, você consegue, como eu falei anteriormente, ganhar muito mais que a média da população brasileira. Isso é importante que você entenda e começa a pesquisar sobre isso que você vai entender. Primeiro investimento que você tem que fazer, agora vamos falar sobre investimento. Invista em você, meu amigo, minha amiga, invista em treinamento, invista em treinamento. Um treinamento muito acessível para você é a minha comunidade, Comunidade Pintor de Negócio. Você pode clicar aqui embaixo, no YouTube tem um link, você vai conhecer a minha comunidade. Você pode passar 15 dias comigo estudando de forma gratuita. Se você não gostar, você não assina. Se você não gostar, você cancela e você não paga nada. Seu dinheiro, recebe seu dinheiro de volta. Você pode assinar. Minha comunidade Pintor de Negócio tem muito conteúdo bacana lá, muito conteúdo assim para você dar um salto aí na sua profissão.
Tem também, se você estiver assistindo no YouTube, no Instagram, tem o link da minha bio, da minha comunidade Pintor de Negócio. Você vai assim acelerar, você tem contato aí, tem os links aí para você clicar, você entra, assina, entra, estuda, cancela quando você quiser, sem estresse, beleza? E vai adquirir conhecimento. Então, invista em você. Ah, eu não quero assinar a sua comunidade. Vai pro YouTube, vê conteúdo gratuito, tem esse conteúdo aqui que é gratuito, assista tudo até o final, que tem muito conteúdo aqui para você. Vai pro YouTube, tá? Vai, adquira livro. Livro é um instrumento aí muito importante para você se desenvolver, desenvolvimento pessoal, isso é muito importante, você conseguir livro de vendas, livro de desenvolvimento pessoal, mentalidade, tudo isso vai abrir sua mente para você conseguir se destacar, inclusive dos seus concorrentes, você acha isso tão importante. Agora, se você consegue focar em você, se destacar, para você se diferenciar, evoluir, prosperar, você automaticamente vai se destacar dos seus concorrentes. Não tem erro, beleza? Vamos passar agora para atendimento. É claro que eu estou passando por esses tópicos tudo de forma assim rápida, mas dentro da comunidade do Pintor de Negócios tem lá detalhado cada passo disso que eu falei. Cada isso que eu falei anteriormente tem com horas e horas, são mais de 30 horas dentro da comunidade do Pintor de Negócios, não são 16 minutos igual a gente está aqui, tá? Falar um pouquinho sobre atendimento. Eu sempre costumo dizer que o cliente te contrata no atendimento, ele vai com a sua cara no atendimento. É importante que você se preocupe com o seu atendimento. É importante que você se preocupe com o seu atendimento. O que é o atendimento, Danilo? Desde o momento que o cliente te descobriu, já é atendimento. No momento que ele manda mensagem para você, te liga, você atende, você responde, é atendimento. No momento que ele encontrou com você na rua, viu que você é pintor, descobriu, alguém recomendou, é atendimento. Já esteja preparado para todas essas situações que você pode estar encontrando aí, seja no WhatsApp, seja ligação, seja presencialmente. Esteja preparado, entendendo mais ou menos o que você vai ter que responder para esse cliente. Sempre procurando entender saber o nome dele, para se comunicar com ele falando o nome dele, isso conecta muito mais a você com ele. Não sei se você sabe, mas o som mais doce que alguém pode ouvir é o próprio nome. Tá? Em qualquer idioma, o som mais doce que alguém pode ouvir, gosta de ouvir, é o nome dela. Então, sempre converse com as pessoas citando o nome dela, que vai fazer total diferença para você, que as pessoas vão se conectar muito mais com você. Orçamento. Como se portar no orçamento? Vou falar sobre visita, logo após esse tópico vou falar sobre visita, mas orçamento. Procure entender o que o cliente quer antes de ir até ele. Procure saber o tipo de serviço, quando ele vai fazer, onde que é o imóvel dele. Procure otimizar isso aí, o seu tempo e o tempo dele, entendendo exatamente o que ele precisa para você entender se você vai poder atender ele ou não. Isso você vai ganhar tempo, vai otimizar o tempo do seu cliente também. Visita, lá na visita na casa do cliente, o que você pode estar fazendo para você se destacar? Aparência é uma coisa fundamental. A roupa que você veste, a cor do seu cabelo, a maneira que você apara a sua barba, tudo isso o cliente vai perceber. Acredite você nisso ou não, o cliente julga. Eu julgo as pessoas, você julga as pessoas, todo mundo julga uns aos outros. Isso é normal, tá? Isso é normal. A gente tem preconceitos em relação às pessoas antes da gente conhecer de fato. Sempre procure causar uma boa impressão para que você não tenha que ficar lutando para melhorar uma má impressão passada, tá? Quando você procura entender sobre o cliente antes de ir até ele, você evita muitas coisas. Procura entender sobre o cliente antes de ir até ele, tá? O cliente decidiu que vai fazer o serviço com você. A entrega, como que vai ser essa entrega? Como que você vai entregar esse serviço? Em quanto tempo? Qual o prazo? Qual a pontualidade? Qual o cronograma que você está montando aí? O cliente falou que não vai fechar com você. O que você vai fazer? Vai sentar e chorar? Você precisa entender o porquê que ele não fechou com você. Não vai achando que é só por causa de preço. Às vezes o cliente não fechou com você por um outro motivo. Às vezes você não parcela, às vezes você quer receber à vista. Às vezes você já quer 30% de entrada, 50% de entrada logo nos primeiros horas de serviço, você quer a entrada. Às vezes você não parcela, conforme eu falei. Às vezes você vai demorar muito para entregar. Às vezes você vai demorar muito para começar. Às vezes você tem uma equipe pequena, ele quer que você faça rápido e você não vai conseguir atender esse cliente. Tudo isso ele talvez não fale para você se você não perguntar para ele. Então procure perguntar para ele. Não vá supondo que é por causa de preço que ele não fechou com você. Então quer dizer que nem sempre é por causa de preço que o cliente nem sempre é por causa de preço que o cliente fecha com você. Então esteja sempre atento nisso. Faça a pergunta: por que você não fechou comigo? E fica quieto. Manda essa mensagem. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Isso ele vai se abrir para você o porquê que ele não fechou com você. Tenha essa coragem de fazer isso. Por que, Danilo, que outro ponto é importante de você fazer isso? Primeiro, você vai demonstrar interesse.
Segundo, você vai demonstrar que você está interessado nesse cliente, você está interessado nesse serviço, está interessado em resolver o problema dele. Segundo, você vai ver se você não está errando sempre nos mesmos pontos. Talvez você esteja perdendo oportunidades, não fechando, perdendo clientes por estar errando sempre no mesmo ponto, seja ele qual for. Você precisa perguntar o porquê que esse cliente não fechou com você, para você entender onde você está errando. Isso é muito importante, você entender isso. Primeiro, você vai demonstrar interesse, fazendo um retorno para ele, entender onde você está errando e também você vai demonstrar que você está querendo resolver o problema dele. Então, sempre quebra essas objeções, procurando entender o que está por trás desse não do cliente. O cliente fechou com você, como que vai ser essa entrega desse serviço? Como que vai ser essa entrega de serviço? É importante você se planejar também. Vai ser uma pintura mecanizada para agilizar o tempo aí, melhorar o acabamento? Vai ser uma entrega em quanto tempo? Quais etapas que você vai usar? Passa isso para o cliente para tranquilizar ele também. Pós-venda. É muito importante você fazer pós-venda. É muito importante você fazer pós-venda, tá? Pouco tempo depois que assim, você atendeu o cliente, às vezes o cliente tem um problema lá, você ir procurar resolver esse problema do cliente. Procurar ir lá, entender o porquê que esse cliente não... ir lá, procurar entender o que faltou, o que está faltando para esse cliente, qual o ponto que você errou que talvez tenha desagradado esse cliente. Entender isso aí, você consegue resolver, tá? E às vezes depois que você atendeu, procurar simplesmente mandar uma mensagem para ele, para entender se ele está precisando de mais alguma coisa, se ele tem talvez até uma recomendação para você, que é o próximo tópico, tá? Recomendação, você procurar entender se aquele cliente não tem uma não tem pessoas que possa recomendar, que ele possa te recomendar. Automaticamente você faz um trabalho incrível, esse cliente conhece um monte de gente, automaticamente você vai acabar sendo recomendado. Então procure fazer as outras etapas que eu falei muito bem feito, que vai chegar nessa etapa de recomendação e automaticamente você vai ser recomendado. Outro ponto que eu queria falar com você aqui agora, e já para ir fechando essa nossa mini aula aqui, que eu acabei de dar uma aula de 1 hora, e agora decidi já ligar a câmera sem parar, tomar uma água e já falar para você aqui. Outro ponto que eu quero falar para você aqui é sobre divulgação. Divulgação. Como assim divulgação? O que você vai falar sobre divulgação? É muito simples. Esteja em vários lugares, esteja em várias redes, esteja em vários pontos que as pessoas vão te ver, que você vai despertar a atenção delas. Várias redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn você pode estar também, que é uma rede profissional, mas você pode estar YouTube, você pode estar no Google Meu Negócio, você pode estar nessas plataformas aí de prestação de serviço, por exemplo, GetNinja, Habitíssimo, tudo isso, você estando lá, você vai estar atrás de oportunidade. Você vai ver um monte de oportunidade. E você, no meio de estudo, gerando conteúdo, mostrando seu conhecimento, mostrando sua cara, mostrando daquilo que você faz no dia a dia. Isso vai fazer total diferença para você. Vai fazer total diferença. Isso vai criar uma marca pessoal muito forte sua. Quando você mostra sua cara, mostra o conhecimento, mostra que você sabe daquilo que você está falando, entende daquilo e passa confiança para as pessoas, isso faz total diferença para você aí. Você pegar pontos, pelo menos 3 coisas que eu falei desde lá do início, você vai se destacar muito aí, beleza? Então, faça o que ninguém faz. Faça o que ninguém faz. Como assim, Danilo? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ligado com o próximo tópico. Digamos que você tenha medo de falar em público. Digamos que você tenha medo de gravar vídeo. Todo o seu medo, você tenha medo, tenha vergonha. Esse medo seu está ligado a uma oportunidade. Muita gente tem medo de falar em público, muita gente tem medo de gravar vídeo, muita gente tem medo de exposição, é aquilo que eu falei lá atrás. Só que atrás desse medo, atrás dessa vergonha está um negócio chamado oportunidade. Se você encara esse medo, encara essa oportunidade, encara essa vergonha, você se sobressai em relação às outras pessoas, você ganha muito, você ganha muito assim, visibilidade, você ganha muita vantagem em relação às outras pessoas, porque poucas pessoas têm coragem de se expor, coragem de falar, coragem de gravar um vídeo, coragem de falar em público.
Tenha conteúdo, tenha repertório, encare esses seus medos pouco a pouco, gravando vídeos curtos sobre um tema que você domina, falando com pessoas que você conhece, mas falando de temas que você domina também. Isso vai fazer total diferença para você e você vai conseguindo, você vai destravando, você vai desenferrujando e você vai conseguindo transmitir aquilo que você quer. Chega um ponto que você vai estar confiante falando para um monte de gente. Então, atrás de todo medo, atrás de toda vergonha existe uma oportunidade e cabe a você entender que é uma estratégia para você usar isso aí como uma estratégia para você se sobressair em relação às outras pessoas e usar isso como uma vantagem para você. Entendido isso, praticando isso, você vai, com o tempo, aí vai conseguir se destacar e muito. Eu tenho certeza disso. Esse foi um vídeo, assim, curto, 25 minutos aqui, uma mini aula aqui, abordando por cima temas, porém, passei alguns pontos interessantes aqui. Eu vou recapitular para você aqui já para partir para o fim. 3 pontos que eu falei no começo, 3 pontos que me fizeram se destacar, no caso, exposição, levar uma coisa apenas a sério, fazer essa coisa bem, até para depois fazer outra coisa, ou seja, focar em uma coisa só, e usar o digital, me expor. Tá ligado ao primeiro tema, ao primeiro tópico, que é exposição. Usar exposição, levar uma única coisa a sério para depois querer fazer outra coisa e usar o digital. Isso fez total diferença para mim. O nível da profissão é baixo, então se você se destacar, se você estudar, se você procurar evoluir, você procurar informação, procurar conteúdo, e se aprofundar nisso aí, estudar, você vai se destacar. Isso é muito importante, que você entenda. A porta de entrada é grande, mas a porta de saída também é grande, mas no meio disso, você se dedicar a estudar, você vai se dar muito bem. Falei sobre a média salarial do brasileiro, que o pintor consegue ganhar 2, 3 vezes mais tranquilamente, sem ficar se matar, sem precisar ter uma grande equipe, muitas vezes trabalhando sozinho já consegue ganhar o dobro da média da população brasileira. Isso é muito interessante, que poucas pessoas sabem disso. Primeiro, falei sobre investir em você, inclusive recapitulo. Se você quiser fazer parte da comunidade do Pintor Negócio, tem um link aqui embaixo, se estiver no YouTube, tem um link na minha bio. Se estiver no Instagram aqui, você pode testar por 15 dias grátis. Se você não gostar, você cancela. Então invista em você, invista em livros, invista em treinamento, invista em conhecimento, assista vídeos e procura sempre estar perto de pessoas que vai fazer você prosperar. Falei sobre atendimento, falei sobre orçamento, falei sobre visita, falei sobre entrega, falei sobre objeção, falei sobre pós-venda, falei sobre recomendação, falei sobre divulgação para você estar em vários lugares ao mesmo tempo e falei sobre você fazer o que ninguém faz, que atrás de todo medo, atrás de toda vergonha existe uma oportunidade e você precisa ser estratégico para se destacar nisso aí e levar vantagem em relação às pessoas que estão aí competindo com você, entre aspas, competindo com você. Beleza, amigo? Beleza, amiga? Tamo junto e vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você aproveite o conteúdo, pelo menos 2, 3 coisas que você tirar daqui e aplicar, você vai ter um mini resultado, você já vai começar a se motivar e querer aplicar e colocar mais coisas em prática. Não só do conteúdo meu, mas o conteúdo também de outras pessoas também que você acha que é interessante. Beleza? Eu sou Danilo Lima, vou ficando por aqui. E mais uma vez, se você quiser participar da comunidade do Pintor Negócio, no YouTube, se você estiver no YouTube tem um link embaixo, no Instagram tem aqui o link da minha bio. Beleza? Vou ficando por aqui e te encontro do outro lado para a gente aprender junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo.